A visão que tudo governa na vida do Filho de Deus, por T. Austin Sparks. Leitura. Salmos 132, versos de 1 a 9. Um cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te a favor de Davi de todas as suas provações. Como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, o poderoso de Jacó, declarando: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que meus olhos conciliem o sono, nem que minhas pálpebras repousem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Ouvimos falar que a arca poderia ser encontrada em Efrata, mas a encontramos nos campos de Jaar. Entremos na sua habitação. Vinde e adoremos ao Senhor diante do estrado de seus pés. Levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca onde resplandece a tua glória. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e rejubilem-se com cânticos de louvor os teus fiéis. Atos 2, 29 a 35. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Atos 15, 13 a 18. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: irmãos, ouve-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E, com isso, estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas realizações desde os tempos antigos. Eu sinto, amados amigos, a necessidade e o desejo de que, de tempos em tempos, tenhamos trazido diante de nós novamente aquilo que realmente governa nossas vidas do ponto de vista do Senhor e para o qual somos chamados por sua graça. Nós entendemos, eu penso, que a multidão de coisas que tem lugar na vida do Filho de Deus estão relacionadas e devem sempre ser mantidas relacionadas. Há uma coisa que governa tudo e que devemos ter cuidado para não sermos muito ocupados com essas fases e detalhes como coisas em si, mas sempre procure vê-los e mantê-los como partes relacionadas de um todo. Então, o mais rápido possível, quero levá-lo ao conhecimento da revelação que Deus deu a respeito de seu propósito em Cristo Jesus. O desejo de Deus por uma morada. Começamos com a conclusão abrangente a que as Escrituras como um todo nos trazem sobre o que Deus tinha como sua ideia principal ao trazer este mundo a uma condição ordenada e trazer o homem a ela. Claro, sabemos que seu Filho estava em vista antes de todas as coisas e que ele seria o herdeiro de todas as coisas. Isso tem precedência sobre qualquer outra consideração, mas, quando reconhecemos isso, então as Escrituras revelam gradualmente a mente de Deus e criam uma revelação tremendamente impressionante do que Deus pretendia. E quando você examina as Escrituras e chega ao fim, uma coisa fica bem clara. A ideia principal de Deus era ter uma morada para si mesmo, não apenas no céu, em todo o universo, mas também aqui.
uma morada. Uma das declarações finais que é feita com o espírito de uma grande conquista, de um grande triunfo, como se o fim que estava em vista e o fim que sempre foi contestado fosse agora alcançado, são essas palavras no final do Apocalipse. O tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. O tabernáculo de Deus está com os homens. Se você tomar isso como uma chave para as Escrituras, verá que esse é o pensamento original, primário e todo governante de Deus. E é a ocasião de todo o trabalho e todo o sacrifício e todo o sofrimento e todo o conflito que Deus deveria finalmente ter aquele tabernáculo na base desejada e projetada por Ele. Isso, então, está por trás de tudo no pensamento de Deus. O lugar da presença de Deus. Qual é a morada de Deus? Bem, novamente, dentro do compasso do pensamento principal, a ideia principal, temos primeiro Deus presente, não muito longe, não remoto, não distante, não separado, mas Deus imediatamente presente. Um desejo do próprio coração de Deus de habitar com os homens. Uma ideia quase grande demais para ser compreendida, mas ali é realizada em seu Filho, Emanuel, Deus conosco. Mas a própria vinda de Cristo como Emanuel, Deus conosco, é uma poderosa conquista e triunfo, uma coisa maravilhosa que faz o céu cantar e todas as hostes de anjos adorarem. Emanuel, Deus conosco. Finalmente, a resposta para a consciência mais profunda plantada na natureza do homem. Deus conosco. O que queremos mais do que isso? Deus conosco. Isso tem sido em si uma parte do conflito. Sempre e sempre a fé do homem tem sido testada nisso. O Senhor está conosco. Êxodo 17:7. O conflito surge sobre isso. Deus habitando, tabernaculando conosco. Quanto há em torno desse pensamento sozinho? João 1,14 é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas essa palavra era Deus. Deus habitou. Ele habitará com eles. Apocalipse 21:3. A morada de Deus. O lugar da glória de Deus. Mas, novamente, as Escrituras a esse respeito deixam perfeitamente claro que a morada deveria ser o lugar da glória de Deus. Quantas vezes lemos sobre a glória enchendo a casa? Esse foi um pensamento primário na transformação do caos deste mundo em um belo todo ordenado. A glória de Deus. Para esse homem foi criado. O tabernáculo, quando todas as coisas estavam de acordo com o padrão, estava cheio de glória. O templo, quando tudo foi constituído como Deus prescreveu, encheu-se de glória. A igreja no Pentecostes, quando colocada sob a liderança glorificada de Cristo, foi cheia de glória. E no Apocalipse, finalmente, vemos novamente o preenchimento da glória. Bem, é assim, um pensamento divino, uma morada na qual a glória de Deus logo será revelada. Muitas vezes tentei por mim mesmo definir e explicar o significado da glória de Deus e até agora não consegui. Tudo o que posso dizer é que, quando você se livra de tudo que contribui para o mal, vergonha, miséria e desespero, todo esse tipo de coisa, você tem um estado de glória. E suponho que é isso que a glória significa. Pelo menos por último, não há nada que não seja glorioso. A glória enche porque Deus tem tudo de acordo com sua própria mente. Sua morada deve, então, ser gloriosa, o lugar de sua glória. Então, esta morada é o lugar não apenas onde ele habita e é expresso em termos de glória, mas onde ele é adorado. E, novamente, é contra isso que o inimigo se opõe. Ele é contra a presença, é contra a glória e é contra a adoração. Portanto, qualquer coisa que possa ser chamada de casa de Deus sob todos os ângulos é algo contra o qual o inimigo se posiciona. É para o prazer de Deus, é para o descanso de Deus. O salmo que lemos deixa isso bem claro. O Senhor deve surgir em seu tabernáculo, o lugar de seu descanso.
O Senhor quer um lugar para seu descanso, um lugar para o conhecimento cada vez maior de si mesmo. Esse é o significado da casa de Deus, o conhecimento sempre em expansão de si mesmo. A palavra deixa isso claro. O Senhor deseja revelar-se, ser conhecido, e somos informados de que se há uma coisa acima de tudo na qual devemos nos regozijar, é que nós o conhecemos. Não é essa a palavra? Aquele que se gloria, gloria-se nisto, em que tem entendimento e me conhece que eu sou o Senhor. Jeremias 9:24. Se pudéssemos entender o Senhor, que alegria seria! Bem, o Senhor está procurando nos ensinar a entendê-lo e a casa de Deus é o lugar do conhecimento cada vez maior do Senhor. E então é o lugar onde seus servos o servem. A morada de Deus, um povo em união com seu Filho. Pois bem, essa é, resumidamente, a ideia primária de Deus. Mas então há a realidade eventual, aquela que surge eventualmente nesta conexão, que esta casa de Deus, esta morada de Deus, afinal, não é uma coisa ou um lugar, é um povo. Existem tipos, coisas e lugares, mas o pensamento de Deus não está definitivamente ligado a uma coisa ou a um lugar chamado casa de Deus. É um povo e o Filho de Deus é a cabeça deles. De quem somos a casa? Hebreus 3:6. Sim, mas Cristo como Filho sobre a casa de Deus, cuja casa somos nós. De modo que esta morada de Deus é uma união e relacionamento com seu Filho, o Senhor Jesus. Isso é o que Hebreus 2 deixa tão claro. Eu e os filhos. Hebreus 2:13, Hebreus 2:11. Meus irmãos, e nessa conexão essas palavras ocorrem. Cristo como um filho sobre a casa de Deus, cuja casa somos nós. Então a morada de Deus é um povo em união com e sob a liderança de seu Filho, o Senhor Jesus. Além disso, a casa, a morada, deriva seu caráter de sua cabeça, do Senhor Jesus. Deve ser formado segundo Cristo e conformado à imagem do Filho de Deus. A construção dupla da morada de Deus. Existe a construção desta casa e este edifício é duplo, é numérica, a reunião, como lemos em Atos 15. O grande propósito e caráter desta dispensação, a tomada de um povo para o seu nome. Agora, essa declaração em si leva você a uma grande parte do terreno do Antigo Testamento. Você sabe que o único pensamento no Antigo Testamento, no início, era encontrar um lugar para o seu nome, e o Senhor disse: porei o meu nome ali. Em todo lugar onde eu gravar o meu nome, virei a ti. Êxodo 20:24. A morada de Deus era o lugar do nome. Agora, um povo dentre as nações para o seu nome, o resíduo sobre quem meu nome é invocado. Atos 15:17. Isso é o que Deus está fazendo agora. E é isso que somos chamados a fazer em comunhão com Ele, por evangelismo, para reunir para esta casa as pessoas para o seu nome. Lembremos-nos de que você e eu não podemos ser os construtores da casa, a menos que tenhamos um lugar real para esse lado do edifício, o edifício numérico, a reunião, o trazer as pedras vivas ou, claramente, a liderança pela capacitação do Espírito Santo de homens e mulheres a Cristo, trazendo Cristo a eles e levando-os a Cristo. É uma parte do edifício, a obra que Deus teve em seu coração desde antes dos tempos eternos. Esta é a superestrutura. Mas há o outro, o segundo aspecto, o aumento espiritual da casa, o alargamento interior, a edificação. Estamos preocupados com isso e tudo o que realmente corresponde à descrição, a casa de Deus, deve ser marcado por essas duas coisas. Não somos verdadeiramente a casa de Deus. Não representamos verdadeiramente a casa de Deus, a menos que haja o aspecto numérico de nosso ministério na reunião, na adição, na inclusão, na salvação de homens e mulheres. Não somos verdadeiramente representantes da casa de Deus, a menos que haja uma edificação real. Essas duas coisas foram amplamente divorciadas, separadas. Alguns dão toda a atenção a um e outros ao outro.
Talvez haja uma grande margem de manobra a ser feita para restaurar o equilíbrio, pois houve uma ênfase excessiva, penso eu, em um lado disso, e aqui está. O Senhor quer que sua casa seja equilibrada neste assunto, e vemos isso tão maravilhosamente nos tempos do Novo Testamento que o equilíbrio foi mantido. Os apóstolos, os primeiros construtores da igreja, desenvolveram ambos os lados tão maravilhosamente em seu ministério, a salvação dos não salvos e a edificação dos salvos. Parece que neles as duas coisas andavam em equilíbrio e eram verdadeiros construtores. A morada de Deus, universal e local. Então continuamos lembrando a nós mesmos que esta morada de Deus é universal e local. O universal predomina. É uma coisa muito importante lembrar que a casa de Deus é preeminentemente universal. Existem algumas coisas muito práticas associadas a esse fato. Para começar, existe a grandeza do próprio Cristo, e a grandeza de Cristo nunca pode ser verdadeiramente expressa em algo que é apenas local. Temos que ter o espírito universal, a mentalidade universal sobre a casa de Deus para expressar realmente a grandeza de Cristo. Devemos partir disso, porque tudo que é local terá a sua própria morte se não for preservado pela visão e concepção universal da casa de Deus, e toda a tendência fatal ao longo dos anos tem sido diminuir para algo meramente local, como um fim em si mesmo, girando em torno de si mesmo, girando sobre si mesmo, tomando consigo mesmo e com sua pequena vida e negócios. Todas as coisas que são incidentais, e se qualquer coisa local tiver apenas isso como horizonte, não demorará muito para que perca sua vitalidade, energia e fecundidade. Lembrem-se disso, amigos. É a vida, o poder dos momentos de oração em qualquer local que a visão universal esteja presente. Há algo mais do que aquilo que está ali, algo muito maior. A grandeza de Cristo está ligada à concepção universal da morada de Deus. Pense nisso e lembre-se sempre. E também, é claro, expõe a grandeza da própria casa. Esta não é uma casinha local, morada de Deus. Isso é uma coisa vasta, e quão grande é. A grandeza desta casa de Deus deve ser vista em termos de graça divina. Efésios é uma carta muito grande. As dimensões de Efésios são imensas, remontando a eras anteriores ao tempo, indo até a eternidade, compreendendo todos os reinos, os céus, a terra e o que há debaixo da terra, a unidade universal de todos os que compõem esta morada de Deus, esta casa de Deus. Novamente, a tendência é dividir, tornar-se fragmentário, perder o sentido da unidade de todos em Cristo fazendo uma só casa. Oh, não! Não há 2, 3, 1 dúzia, 100 ou 1000 casas de Deus. Há apenas uma casa, e é uma casa muito grande, e queremos ser salvos de qualquer coisa pequena neste assunto. É uma carta vasta, mas 2 coisas sobre ela são tão evidentes. É a igreja que está em vista. É esta morada de Deus, esta habitação de Deus através do Espírito que está em vista. E então, a outra coisa sobre Efésios é que é tudo pela graça. Eu imploro a você que releia aquela pequena carta, aqueles 6 breves capítulos, e marque graça nela. E então você verá quão grande é a graça e quão grande é a igreja por causa da grandeza de sua graça. O universal deve predominar. E então vemos a unidade de todos por meio dessa graça. É algo que deve ser sempre lembrado. Mas então o local entra depois, e para o que serve o local? A expressão local da casa de Deus. Bem, há coisas práticas nisso. Em primeiro lugar, é para a expressão prática e realização da casa universal, para o pensamento de Deus sobre sua casa, que o local deve estar lá onde é uma expressão prática da grandeza de Cristo. Que em nossa companhia local haja mais da expressão da grandeza de Cristo em nossos relacionamentos. Cristo é muito maior do que nós, muito maior do que nossas naturezas, nossas mentes, nossos julgamentos, nossos caminhos. E há uma coisa que temos que aprender em qualquer companhia local do povo do Senhor.
É como ser grande e não ser pequeno. Você entende o que quero dizer com isso? É tão fácil tornar-se mesquinho, quase mísero, pequeno, e o tempo todo o Senhor está dizendo entre nós: você tem que ser maior do que isso. Você tem que abrir seu coração para este e para aquele. É uma exigência constante da expressão da grandeza de Cristo também entre alguns. Isso não é verdade. E a grandeza da casa de Deus, a grandeza da graça de Deus, essas coisas devem ser expressas localmente e esse é o propósito da casa local de Deus. Aqui, todas as leis de sua casa e todas as verdades de Cristo devem ser aplicadas. Elas têm que ser leis aplicadas e verdades aplicadas. A igreja local é o lugar de treinamento. E então há todos os valores da presença de Deus, morada de Deus, descanso de Deus, alegria de Deus, glória de Deus. Esses valores devem ser conhecidos, vivenciados e aplicados em uma casa local. Aprendemos essas coisas ou deveríamos estar aprendendo. Há muito sofrimento desnecessário porque os valores da vida corporativa não estão sendo ampliados. Espírito de Deus está lá, o que aquela vasta casa de Deus é em si mesma, ou pretende ser Deus presente, a glória de Deus, a graça de Deus, a ajuda de Deus. O local é uma coisa muito vital em relação ao propósito de Deus de expressar ali em si o que é o todo. E devemos aprender isso. É um último campo de treinamento para o final. Que fim? O que é? Glória final, vocação final, pois afinal isso é apenas preparação. Você vê no final da palavra de Deus, na revelação, como dissemos, o fim finalmente alcançado. O tabernáculo de Deus está com os homens, ele será o Deus deles e habitará com eles. Eles serão o seu povo. Bem, o que vem depois? E depois disso? Isso não é o fim, isso é o começo. Tudo o que você pode dizer sobre a morada de Deus, a casa de Deus, a igreja, o templo, seja como for que você fale sobre isso, entra em plena função porque só então é plenamente realizado. Deus está lá e o que vejo é isto, que esta dispensação é a dispensação que está fornecendo a Deus aquela casa. E nesta dispensação ele está reunindo o material para ela e preparando-a, treinando-a, formando-a, para estar no centro de seu universo através de todas as eras vindouras. Assim como o templo é central em Jerusalém na terra, este povo será central. Oh, sim, Deus vai salvar muito mais pessoas do que a igreja. Deus está fazendo coisas mais amplas do que a igreja, mas esta é a coisa central. Este é o seu santuário e deve ser para mostrar sua glória a todos os povos, o vaso de sua presença entre todos os povos, a expressão de seu descanso entre todos os povos, o canal de seu prazer e alegria para todas as pessoas. É para isso que somos chamados. Mantenha a visão sempre em vista. Entenda o significado do Senhor reunindo o seu povo dessa maneira. Peça ao Senhor sempre para manter a grandeza das coisas em seu coração, para começar com a grandeza e depois permitir que você veja todos os detalhes à luz do todo. Ele tem uma grande coisa em vista, um grande propósito, um grande chamado, uma grande vocação. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários e com esta declaração inclusa.